E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora escalar nosso time para a rodada número 30 do Cartola FC. O Cartola entrando na fase final aí, é hora da gente começar a se destacar, a pontuar bem para passar nossas ligas aí. Última rodada fizemos 63 pontos, temos um total agora de 1.721 pontos e patrimônio de 131 cartoletas. E aí, como é que vocês foram na última rodada? Foram bem? Quais foram os jogadores que vocês tiraram e se arrependeram aí do time? O Veiga foi um do nosso time, tiramos e nos arrependemos. Fez 22 pontos, mas tá valendo. Bora dar uma olhada nessa rodada aqui, número 30. Temos dois jogos para destacar aqui, que a galera tá indo em peso. Se vocês olharem os mais escalados aí, vocês vão ver que os mais escalados são do Atlético Mineiro contra o América Mineiro, que é o jogo do domingo às 4 da tarde, e no jogo do Flamengo aqui, que vai enfrentar a Chapecoense lá em Chapecó, lá na Arena Condá, né? A base dos times aí dos cartoleiros tem sido Atlético Mineiro e Flamengo. São jogos mais fáceis na teoria para a rodada, de fato, mas eu vejo alguns jogos bons aqui para se apostar também. O Fluminense contra o Sport é um jogo bom para se apostar. O Fluminense deu uma caída agora, mas tem ido bem dentro de casa. O Sport melhorou um pouco também, mas não oferece tanto perigo ofensivamente. Então o Fluminense contra o Sport pode ser um jogo bom para reabilitação do Fluminense, jogando dentro de casa, com a presença da torcida agora, né? Então talvez fique um pouco mais fácil aí. Outro jogo importante aqui, que eu acho que pode dar bom, é o jogo do Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense. A gente sabe que o Atlético Paranaense está muito mal, principalmente jogando fora de casa, e o Red Bull dentro de casa aí com a volta do Arthur tem tudo para fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Tirando esse jogo aí do Flamengo e do Atlético Mineiro, que eu citei que são os melhores jogos para a rodada, temos aí mais um jogo também importante, que eu acho que pode dar bom aqui, que é o jogo do Ceará contra o Cuiabá. O Cuiabá que tem bastante dificuldade, né, de fazer gols, principalmente jogando fora de casa. Empatou agora há pouco com a Chapecoense 0-0. O Ceará, dentro de casa, tem ido bem. Dos últimos 3 jogos, o Ceará levou apenas um gol. Então pode ser um jogo bom aqui pra gente colocar, quem sabe, aí o goleiro do Ceará, um zagueiro também do Ceará, que é um jogo bom pra SG. Vamos dar uma olhada aqui na rodada como é que tá e vamos escalar nosso time então pra rodada número 30 do Cartola FC. Começando pelo goleiro, já dei um spoiler aqui do Ceará, falando do Ceará. E vou colocar aqui o goleiro João Ricardo, é um goleiro muito bom. Quem conhece ele aí dos Cartolas anteriores, que era um goleiro do América Mineiro. Além do preço, vejo um jogo muito bom contra o Cuiabá. Dificilmente o Cuiabá vai fazer um gol no Ceará, fora de casa. Joga muito retrancado o Cuiabá, então é uma boa pra gente colocar o João Ricardo aqui no nosso gol. Nosso primeiro lateral, galera, vai ser aqui o lateral que tá muito escalado na rodada, que é o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O Guilherme Arana não pode ficar de fora dos seus times aí, porque o cara, ele pontua mesmo sem o SG, né? Na última fez 2,50 aí, chutou uma bola, cabeceou uma bola no travessão, né? Acabou ficando uma pontuação aí, não negativou por isso, mas é um cara que sempre joga muito ofensivamente e é sempre bom apostar nele. O nosso segundo zagueiro, o nosso segundo lateral, na verdade, vai ser aqui um cara que tá baratinho também, que é um cara que tem um potencial grande para essa rodada, já que, como eu falei, o Flamengo enfrenta o time da Chapecoense, que é um time muito frágil defensivamente. E o Flamengo, apesar da má fase, tem atacado bastante seus adversários. Então o Ramon do Flamengo vai ser o nosso segundo lateral aqui. O nosso primeiro zagueiro vai ser um zagueiro baratinho também, que eu tô dando uma olhada aqui, pra gente compensar essa questão das cartoletas. Como nosso time tem poucas cartoletas, vou colocar aqui um zagueiro baratinho, que é o Messias do Ceará. Vejo esse jogo do Ceará também muito bom dentro de casa, como eu falei, contra o Cuiabá. Talvez o Ceará consiga segurar o SG. Por falta de cartoletas, vou com o Messias para equilibrar um pouco aqui o meu time. E o meu segundo zagueiro, que é um dos mais escalados aí também, vai ser o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. O Júnior Alonso vai fechar aí a minha zaga então. Então, nosso setor defensivo vai ficar assim, com 2 jogadores do Ceará, 2 do Atlético Mineiro e 1 do Flamengo, que são jogos aí que eu vejo com mais potencial de times para segurar o SG nessa rodada. Economizei aqui na zaga com o Messias, mas quem quiser colocar aqui os jogadores do Flamengo ou do Atlético Mineiro, são boas opções. O Davi Luiz, o Willian Arão acaba sendo uma boa opção também, Rodrigo Caio, o próprio Nino do Fluminense também contra o Sport é uma boa opção aqui para essa rodada.
Quem quiser escalar ele. O Nathan Silva, não confio muito, acho um jogador que comete muitos erros dentro do jogo. Então, mas quem quiser apostar também pode ser aí uma boa opção, porque ele sobe muito para a área, para cabecear. Acaba sendo uma aposta interessante o Nathan Silva. Mas nosso time vai aqui, por enquanto, com o Júnior Alonso mesmo, do Atlético Mineiro. Nosso primeiro meio-campista vai ser aqui um jogador que eu acho que tem um potencial grande para essa rodada, que é o Gustavo Scarpa do Palmeiras. O Gustavo Scarpa tem entrado muito bem, tem dado muitos passes para gol, e é um jogador que tem participado muito das jogadas ofensivas do Palmeiras. Apesar do Veiga ser o cobrador de pênalti aí do Palmeiras, e também tá vivendo uma boa fase, porque na última rodada fez gol de pênalti, fez gol também mesmo durante no decorrer do jogo, foi muito bem, mitou aí na última rodada. Mas a gente vai com o Gustavo Scarpa, porque eu vejo o Gustavo Scarpa como uma excelente opção jogando esse clássico aí. Mesmo sendo um clássico, né? Ele acaba sendo uma boa opção se for o titular mesmo do Palmeiras. O nosso segundo meio-campista vai ser o Vina do Ceará. Como eu falei que o Ceará vai jogar muito pra frente, o Cuiabá deve se retrancar, como tem feito com os times que têm jogado fora de casa. Então eu vejo o Vina como uma boa opção, até porque tá batendo pênalti do Ceará, né? Bateu pênalti na última rodada contra o Fluminense, na vitória do Ceará por 1-0. O Vina foi o cobrador, provavelmente se tiver um pênalti, ele pode ser o cobrador de novo, então vamos apostar aqui no Vina. O nosso terceiro e último meio-campista vai ser um dos mais escalados também da rodada, que é o Andreas Pereira do Flamengo. O Andreas Pereira é o cara que bate falta no Flamengo, finaliza bastante, apesar de jogar um pouco mais ali na segunda linha de meio campo, não tem avançado tanto, mas é um jogador que bate falta, que finaliza bastante, e aí pode ser uma boa opção pra gente enfrentando a Chapecoense, que é um time mais frágil. Aqui, pra quem não tem cartoleta, poderia entrar o Everton Ribeiro, por exemplo, mas eu não vejo o Everton Ribeiro como uma boa opção, porque ele não é um jogador pra cartola, né? Dificilmente ele pontua bem no cartola. Como é um jogo mais fácil contra a Chapecoense, pode ser uma boa opção aqui, porque é um jogo mais fácil, mas eu não gosto muito dessa participação dele no cartola, então eu prefiro deixar ele de fora, e no lugar do Everton Ribeiro, no meu time aí tá indo o Andreas Pereira, do Flamengo. O nosso primeiro atacante, galera, não tem muito o que inventar nessa rodada, o ataque da maioria vai ser esse, tá? É o trio aí dos mais caros do cartola, né, diria assim. O Hulk é o atacante que tem um potencial grande, além de bater pênalti, o Atlético Mineiro tem avançado muito essa questão ofensiva do Atlético, então o Hulk pode ser uma excelente opção. Quem quiser dobrar aqui com o Diego Costa do Atlético Mineiro é uma excelente opção também, porque o Diego Costa está mais barato, o jogador que tem finalizado bastante, tem correspondido principalmente para Cartola, tem feito uma pontuação aí não negativa, quase não negativa, negativou uma vez na rodada 20. Quem quiser dobrar com o Diego Costa é uma boa opção, mas a gente vai dobrar aqui no que a maioria está fazendo, que é a dobra de Bruno Henrique e Gabigol, já que o Flamengo enfrenta a Chapecoense, que é a última colocada, que leva bastante gols mesmo dentro de casa, então o Flamengo é muito favorito. Temos que colocar aqui, dobrar esse ataque do Flamengo, porque pode dar muito bom aí para os dois atacantes do Flamengo, ou para um só. Se um já mitar, já tá ótimo para o nosso time. Então vamos dobrar aqui o ataque do Flamengo. Como técnico, vamos colocar aqui, já que eu coloquei, já que sobrou apenas 11 cartoletas, o ideal seria o Cuca ou o Renato Gaúcho, né, que são os treinadores mais promissores para essa rodada. Como não teremos cartoleta para isso, poderíamos colocar aqui o Marcão do Fluminense, que é uma boa opção. Vamos colocar aqui o Thiago Nunes do Ceará. Como eu falei que o Ceará pode segurar o SG dentro de casa, eu acho que o Thiago Nunes acaba sendo uma boa opção aí para o nosso time. Então vamos colocar o Thiago Nunes no nosso time de técnico. Galera, como capitão, vamos colocar aqui o Hulk, que é o cara aí do Atlético Mineiro, né? O cara que participa muito das jogadas ofensivas, o cara que tem decidido os jogos pro Atlético, joga quase o jogo todo, dificilmente ele sai. Agora tem sido poupado um pouco, né? Porque tá descansando um pouco pra sequência de jogos, mas ele é o cara aí do Atlético, então ele vai ser o nosso capitão. Excelentes opções também, eu acho que o Gabriel e o Bruno Henrique são excelentes opções de capitão para essa rodada. Quem quiser apostar neles também, vejo um potencial grande deles aí de pontuarem nessa rodada, mas a gente vai com o Hulk aqui. Então, galera, esse é o nosso time para a rodada número 30 do Cartola FC. Espero que vocês pontuem bem aí nessa rodada, reta final do Cartola. Acho que é importante agora a gente não inventar muito, tentar
diferenciar uma peça ou outra, como eu coloquei aqui o Vina, por exemplo, o Scarpa, que a maioria tá indo muito em cima do Flamengo, do Atlético Mineiro. Tô tirando um pouquinho, saindo um pouquinho, fugindo um pouquinho de colocar todo mundo do Atlético e do Flamengo. Tentei colocar umas opções diferentes para tentar diferenciar um pouco, mas a ideia agora é que a gente consiga uma pontuação boa pra gente se manter nas nossas ligas aí bem, né? Então esse é o nosso time. Se você gostou do time, deixa um like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? E a gente se vê na próxima rodada. Valeu, galera. Fui!